Hoje a gente vai falar de doença ocupacional. Melhor dizendo, síndrome de burnout. Você já ouviu falar? Eu vou te explicar tudo sobre essa doença que acomete muitos empregados. Vem comigo. Pessoal, eu sou a Aline Simões, advogada trabalhista, sou especialista na área, sou sócia fundadora do SM Advocacia Trabalhista. É um escritório especializado somente nessa área que é atuante em todo o Brasil. E hoje eu vou explicar para vocês tudo sobre burnout, essa doença que é o fantasma de vários empregados de todos os ramos e de todos os tipos de empresa. Primeira coisa, o que é síndrome de burnout, ou também é chamada como síndrome do esgotamento? Essa síndrome, ela se desenvolve por excesso de trabalho, excesso de metas, excesso de cobrança e também por muito assédio moral que os funcionários passam no ambiente de trabalho. Acabam se acumulando coisas e aí o funcionário ele desenvolve essa síndrome de burnout. Eu tinha um cliente meu que desenvolveu síndrome de burnout porque ele trabalhava numa escala de 12 horas, onde hora ele trabalhava de dia, hora à noite, hora de dia, hora à noite, 2 dias de dia, um dia à noite, outro dia à tarde, um dia de dia, outro dia à noite, outro dia à tarde. E ele alegou que ele já não estava tendo vida social. Ele estava sofrendo de muita ansiedade porque ele ficava esperando a escala de trabalho. Então ele desenvolveu a síndrome de burnout justamente porque ele não conseguia sequer ajustar o relógio biológico dele, porque não sabia nem que horário que ele iria dormir. Também tivemos casos aqui no escritório onde o empregado ele trabalhava com excesso de jornada, né? Então foi contratado para trabalhar 8 e estava trabalhando 12, estava trabalhando 15, 16 horas. E isso é muito corriqueiro, principalmente na área da saúde, justamente porque todos os funcionários que trabalham na área da saúde, como em hospitais, laboratórios, clínicas médicas, todos esses tipos de profissionais, eles têm uma escala de trabalho já grande e aí eles acabam dobrando a sua escala, trabalhando 24 horas, trabalhando 36, até puxando 48 horas direto. Isso acontece muito com médico e enfermeiro, principalmente porque eles trabalham em folga e aí não conseguem descansar o suficiente. Essa doença, ela é desenvolvida com o tempo, tá, gente? Então não é porque um funcionário trabalhou 16 horas seguidas que ele desenvolve a síndrome de burnout. Ele vai desenvolver isso com o passar do tempo e quando for corriqueiro aquele determinada atividade. No caso, por exemplo, desse meu cliente que não tinha escala de trabalho, não sabia se era de dia, de noite, de dia, de noite, ele trabalhou mais de um ano nessa escala e acabou desenvolvendo a síndrome de burnout. Quais são as consequências dessa doença? Então, transtorno de ansiedade, as pessoas acabam desenvolvendo outras doenças, como por exemplo, depressão, cansaço físico e mental, ou seja, você chega no trabalho, você não rende, você não consegue pensar, você está esgotado mentalmente. É literalmente uma síndrome de esgotamento, você não consegue render no trabalho, você acaba sendo mais e mais cobrado pelo seu chefe, as pessoas não conseguem entender o que você está passando, e aí tem até funcionários que mesmo com a síndrome de burnout são mandados embora. E como essa é uma doença reconhecida, se você for mandado embora com síndrome de burnout, a gente pode até inclusive pedir a sua reintegração. Ou a gente também pede um dano moral por dispensa discriminatória, porque você foi mandado embora enquanto estava doente. Para a gente falar sobre doença ocupacional, a gente precisa entender o contexto. Qualquer tipo de doença ocupacional, o empregado ele já não pode ter ela quando entrou na empresa. Então, por exemplo, o empregado ele já vinha com um histórico em todas as empresas de burnout e ele entrou e está um mês nessa e ele está com burnout. Não necessariamente. Pode ser que ele desenvolveu essa doença em outras empresas que não na que ele está especificamente. Então, a gente tem que lembrar que síndrome de burnout desenvolve com o tempo e com a reiterada
carga horária, jornada ou tratamento, metas excessivos, reiterados, tá bom? E uma coisa que vocês têm que entender é que a gente tem que ter um nexo de causalidade entre a doença e a empresa. Então a gente precisa ter um liame aqui que junte. Uma coisa é eu explico muito isso para os clientes aqui no escritório. Uma coisa é eu ter a doença. É incontroverso que você tem a doença. Só que para eu conectar essa doença com a empresa e virar e falar assim que a culpa é da empresa, eu preciso de um nexo, alguma coisa que junte essas duas pontas, tá? Um nexo de causalidade. Qual é o nexo de causalidade do burnout? Exatamente isso, jornadas excessivas, metas excessivas, cobranças excessivas, tratamento desrespeitoso, reiterado. Tudo isso vai conectando a doença com o trabalho, certo? Isso vale para todas as doenças, tá bom, gente? Não somente para burnout. Então, por exemplo, eu tenho bursite e eu sou digitador, tá? Eu trabalho muito com computador e eu tenho bursite. Eu já entrei na empresa, eu já tenho um histórico de bursite, então eu já tenho a doença. E aí eu entro na empresa e fico digitando, daqui 2 ou 3 meses eu tenho crise. E aí eu viro e falo assim, a culpa foi da empresa. Não, você já tinha a doença. Pode ter agravado pelo movimento repetitivo? Pode ter agravado. Mas ela só vai ser configurada se tiver um laudo pericial de um perito judicial falando que essa doença tem um nexo de causalidade entre a doença e o seu trabalho. O que a gente vê geralmente? Que burnout, para ser desenvolvido, tem que ter uma jornada realmente exaustiva ou uma cobrança excessiva de metas e que demora de 6 a 1 ano para o empregado desenvolver essa doença. No processo, como funciona? A gente alega o burnout e mesmo com o laudo pericial, mesmo que o empregado, o funcionário, tenha laudo pericial do médico dele falando que ele está com burnout, ele é obrigado a fazer uma perícia médica com um perito médico da confiança do juiz, não da empresa, da confiança do juiz. Esse perito vai analisar, obviamente, toda a documentação que a gente juntou, inclusive o laudo do médico particular, vai analisar o comportamento do cliente e vai dar sua conclusão. Geralmente, quando o empregado sofre de burnout, quando ele sai do ambiente de trabalho, ele melhora. Quando a gente vai fazer a perícia, o empregado já está bem. E aí o que acontece? Se a gente não tem um respaldo bom documental, mostrando que naquela época que ele estava trabalhando na empresa, ele já estava doente, se a gente só vai com a cara e com a coragem com o cliente lá na perícia, as perícias dão negativas, tá? Porque o perito olha para a cara do cliente e fala, você tá ótimo. Só que ele não sabe o quanto ele estava ruim na época que ele trabalhava na empresa. Então é muito importante quando vocês forem alegar que tem burnout, vocês respaldarem o advogado com documentação suficiente. Uma vez dado positivo ou negativa, ela pode ser impugnada? Sim, ela pode ser impugnada, só que por ser muito técnico, porque assim, o juiz não é médico, eu não sou médica, o reclamante não é médico, fica mais complexo de a gente conseguir impugnar esse laudo. Mas já aconteceu de ter laudo positivo que foi afastado e laudo negativo que ainda assim, mesmo o perito constatando lá que não tem nexo, depois na audiência a gente comprovou que a jornada era exaustiva, na audiência a gente comprovou o dano moral e o juiz reconheceu a doença mesmo com o laudo negativo. É caso a caso? Sim, mas a gente tem que estar respaldado de documentação. Maiores setores que tem burnout. Em primeiro lugar, a área da saúde. Obviamente, porque esses empregados trabalham muito na área da saúde, clínica médica, médicos, enfermeiros, radiologistas, recepcionistas de laboratório. Todo esse pessoal da área da saúde que tem uma jornada excessiva, ou já por si só a jornada dele já é grande, e aí ele dobra, trabalha numa folga, ele faz horas extras com frequência, acaba desenvolvendo
Depois, a gente tem os bancários, porque eles sofrem muita pressão para bater meta. Então, esse tipo de pressão dentro do banco acaba desenvolvendo essa síndrome de burnout. E aí, por último, a gente pode dizer que é a área de segurança, tá? Justamente por conta dessa pressão que os vigilantes, até portaria também acaba sofrendo. Esse cliente meu, que eu falei que tinha essas jornadas que variavam, ele era bombeiro, tá? Então ele também tinha uma jornada muito exaustiva e também sofria muita pressão dentro do trabalho ali dele. E naquele caso ele também sofreu assédio moral. Então uma coisa foi anexando com a outra e ele tinha realmente documentação para provar que ele tinha desenvolvido burnout na empresa. Existem estudos da Academia de Estresse do Brasil, a ISMA, que fala que a cada 3 empregados, pelo menos um já sofreu de síndrome do esgotamento e burnout. Lembrando que não é uma doença que permanece com você. Ela pode até desenvolver outras coisas. Por exemplo, eu desenvolvi ansiedade, eu desenvolvi depressão, síndrome do pânico e etc, que ela pode desenvolver outras doenças, mas essa doença em si é só naquele período do ambiente de trabalho. Então não tem como você ter burnout se você está há 1 ano desempregado. Quando eu estava desempregado ou quando eu estava na minha jornada normal, eu já tinha essa doença? Não. Eu desenvolvi a partir do momento que mudou minha rotina de trabalho, ela ficou exaustiva ou que eu comecei a sofrer mais pressão psicológica. Algumas pessoas aguentam mais, outras pessoas aguentam menos. O que acontece é que, independente dos níveis, existe essa característica e essa configuração de você estar sofrendo dessa doença de síndrome de burnout. Quais são os tratamentos? Não sou médica, tá? Então eu não vou receitar remédio para vocês, consultem seu médico. O nosso papel como advogado é falar para vocês se afastarem desse ambiente de trabalho tóxico. Então, o remédio do advogado trabalhista para uma síndrome de burnout é uma rescisão indireta, com certeza. Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal só falando de rescisão indireta. Eu respiro rescisão indireta. Eu falo muito no Instagram do escritório sobre rescisão indireta o tempo todo. Então, se você está sofrendo de burnout, se você está sofrendo pressão psicológica na sua empresa, o remédio na advocacia trabalhista é a rescisão indireta. Você pode parar de ir e ainda receber todos os seus direitos, bem como uma indenização por dano moral, justamente porque você desenvolveu essa doença lá na empresa. Em resumo, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desse tipo de doença, o escritório está disponível para responder todas as dúvidas de vocês. O nosso Instagram é @simõesmacedoadv. O nosso número está aparecendo aqui. Entre em contato com a gente que a gente vai tirar todas as suas dúvidas e se você tiver direito, a gente vai entrar com o seu processo e te defender, se for o caso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.